Agora, um assunto, gente, que eu vou te falar, tá? Fazer compra no supermercado tá ficando cada vez mais difícil nos últimos meses. Os preços dos alimentos essenciais como arroz, óleo de cozinha e outros subiram e ainda não tem previsão de redução. Para que possamos entender o porquê desse aumento desses alimentos, nós convidamos Brendon Mendes e Adriana Gontijo. Bom dia, Brendon. Bom dia, Adriana. Sejam bem-vindos ao Manhã da Piedade. Bom dia, Roninha. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Bom dia, é um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto tão importante. Gente do céu, que assunto importante, difícil, sofredor. Eu fico lembrando de uma música da Beth Carvalho, antigamente, que falava que ia com um sacão de dinheiro e voltava com um pacotinho de feijão. Nós estamos voltando para essa época, gente. Sim, a gente está voltando um pouco para esse momento dos anos 80, em que a gente tinha um constante aumento da inflação. Quem aí tem mais de 40 lembra direitinho dessa época? Eu lembro do meu pai virar para mim e falar assim, corre na frente do remarcador. Só que hoje em dia a gente não consegue correr na frente do remarcador, porque o remarcador está no caixa. É verdade, é verdade. E isso corre Eu sou da época da carne com ágil, que o povo só buscava carne no interior. Você não deve lembrar não, Breno. Estudei um pouco. Mas, gente, que situação. Por que, né? A gente vê esse aumento no óleo de soja e subiu e não desceu mais. Exatamente. A gente vê já há basicamente 2 anos essa inflação vem seguindo. Começou com a pandemia, tem lá seus resultados que foram feitos do aumento de base monetária, do dinheiro na economia, todo o Auxílio Brasil que foi colocado pelo governo federal. Isso gera um pouco de inflação. E esse ano a gente ainda complementa com uma guerra que está acontecendo na Ucrânia. Engraçado que eu ia perguntar isso. Qual o impacto da guerra da Ucrânia e da Rússia nos alimentos, né? Porque muita gente que não sabe e não entende, mas o que nós temos a ver com isso, né? Por quê? A guerra na Ucrânia, ela está vinculada a 2 questões muito importantes dentro da nossa economia, que são 2 commodities que são... O que são as commodities, né? Deixa eu até falar isso. Falar de jeito simplesinho para o nosso público entender. Para não falar economiquez, né? Isso. Commodities são aqueles produtos que são negociados em moeda, no dinheiro estrangeiro, em dólar. Uhum. Então, basicamente, esses produtos, nós temos... A Rússia e a Ucrânia são produtoras de 2 grandes commodities, que é o trigo e o petróleo. Então, eles têm impactado, por exemplo, no preço de produtos que levam tanto o trigo quanto o petróleo aqui no Brasil hoje. Uhum. O petróleo, né, que é a nossa gasolina, o nosso óleo diesel... E a gasolina que transporta também hoje o mercado interno. Exatamente. Lá na década de 70, 50, né, com o Juscelino... Quem é mais velho lembra dessa época, da década de 70? Graças a Deus eu não lembro dessa época de Juscelino. A gente teve uma opção pelo transporte rodoviário ao invés do transporte ferroviário. Então, os nossos alimentos, os nossos insumos, a nossa matéria-prima, ela é basicamente transportada por rodoviárias, pelo transporte rodoviário, pelo caminhão, pelos ônibus, né? Pelos carros, pelas pequenas transportadoras. E então, tudo fica mais caro. Por quê? Porque a gasolina está mais cara. Somado a isso, a gente teve em 2015 uma grande questão que foi quando a gasolina deixou de ser subsidiada pelo governo federal e foi atrelada diretamente ao preço desse combustível no mercado internacional. Então, o barril de petróleo dentro do Brasil, né, porque é tão falado que a gente é o autossuficiente petróleo. E por que é tão caro? Porque teve uma decisão do próprio governo federal na época, né? 2015 a gente está falando aí de Michel Temer, né? Então a gente teve uma decisão ali de que a partir daquele momento a gasolina seria atrelada ao mercado internacional. Então é o seguinte, o dólar flutua, o barril de combustível fica mais caro, o barril do petróleo fica mais caro
Em consequência, a gasolina na bomba fica mais cara. Em consequência, uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. A gente tem uma grande reação em cadeia. E a guerra da Ucrânia é um importante aditivo nessa questão da inflação exatamente por isso. Entendi. Brendo. Brendon. Isso. Só para não falar seu nome errado. Tá ótimo. É claríssimo o que você explicou, uma forma muito... Se eu entendi, eu falo assim, veja por mim, se eu entendi leiga, meu povo todo vai entender. Tá ótimo. Brendo, vamos voltar para o óleo de cozinha. Claro. O óleo de cozinha que é a base da alimentação de todo mundo, que usa óleo de cozinha. O povo está voltando até para banho agora, né? Por que isso, então, vai impactar no óleo de cozinha diretamente? Tá, basicamente, como ela bem mencionou também, o preço do óleo de cozinha é atrelado à cotação internacional, dólar, o preço do óleo de soja em específico, a soja que é negociada em bolsa também. Tudo isso, como essa reação em cadeia, né? A gente usa diesel em máquinas agrícolas para colher aquela soja. A produção de óleo de soja em específico utiliza muito combustíveis, energia elétrica que de basicamente um ano para cá vem aumentando também e consequentemente o produto final que chega para o consumidor ele aumenta de preço. Quem que isso mais afeta? Aquelas famílias com até 4 salários mínimos, né? Com um salário mínimo, imagina que nos últimos 3 anos a cesta básica já ficou cerca de 50% mais cara. Hoje a cesta básica do brasileiro, 60% do salário é a representação da cesta básica. Então, imagina um salário com R$1.000 e poucos, R$600 é só de alimentos básicos para ele sobreviver. Isso inclui o óleo de soja em específico, carne, café, arroz, carne também que subiu bastante. A gente teve até um fenômeno recentemente que a gente estava vendo carnes que antes eram mais baratas sendo cobradas no mesmo preço ou até mais caro um pouco do que uma picanha. De carnes nobres. Então a gente viu a picanha subindo muito de preço, o consumo de, por exemplo, patinho aumentando, né, e indo para o mesmo preço de uma picanha. Entendi. Qual que é a relação disso? Porque aumentou a demanda por aquela carne que era mais barata. Logo, o preço lei da dela oferta também. e procura. Exatamente. Então, logo o preço dela também aumentou. É um fenômeno que aconteceu por pouco tempo, mas eu cheguei a ver isso no açougue do supermercado e pensei, poxa, economia e inflação na prática, é isso aqui que está acontecendo na realidade. Então, voltando ao óleo de soja, toda a produção, todo o gasto energético que é feito naquela commodity, como a Adriana explicou, todo o aumento de preço internacional pela falta do produto, até mesmo aumento de preço de fertilizantes, que são produzidos pela Rússia também, grande parte dos fertilizantes brasileiros vem da Rússia, isso impactou bastante. Né? Então, deixa eu entender uma coisa aqui. Chegou uma pergunta no chat. O óleo, então, atrelado ao dólar diretamente. Tudo está atrelado ao dólar, como você falou? Não necessariamente. Por exemplo, a gente teve coisas como o arroz e o feijão. O arroz e o feijão, eles não são negociados no mercado internacional. O arroz e o feijão é um produto que compõe a cesta básica do brasileiro, é a nossa base alimentar. Mas, como você tem um aumento, né, dos custos de produção indiretos, você então sobe o seu arroz, você sobe o seu feijão. A média do arroz e do feijão, o aumento deles na cesta básica foi de 50%. Em contrapartida, a renda média do brasileiro diminuiu 8 vezes. Então, nós ficamos 8 vezes mais pobres. E a nossa base alimentar subiu em uma média de 50%. Entendi. Então, a gente tem coisas aí que precisam de ser subsidiadas. Então, o que é subsidiada? É quando o governo federal, ele financia uma parte daquele valor do alimento com o dinheiro que nós pagamos de impostos. Entendeu? Então, a gente paga aqui esses impostos e o governo federal, ele pode fazer a escolha de subsidiar os alimentos da cesta básica brasileira. E o governo tem feito isso? Não. Nossa, gente... Então, o problema maior tem sido porque o governo não está subsidiando. Então, está indo toda a conta para a gente. Toda a conta do agronegócio está vindo para nós, brasileiros, principalmente, como o Brendo falou muitíssimo bem, as famílias até 4 salários mínimos estão extremamente impactadas, com muitas dificuldades em pagar as suas contas, principalmente porque eles estão o quê? 60% do seu salário está comprometido com a alimentação. Sim. O governo, ele coloca a culpa nos órgãos, na Petrobras, então não é isso? Então, Ou tem, assim, um meio do caminho?
existe um meio do caminho, mas o Brandon entende disso melhor do que eu. Nós Eu vamos pro nunca Brandon. vi um acionista majoritário falar que ele não pode ter o poder de decisão dentro da sua empresa. Então, quando o governo vira para mim e fala assim, eu não posso interferir no preço da gasolina na Petrobras. Isso é uma grande mentira. Entendi. Porque ele pode fazer essa interferência, ele pode, tem a como liberdade acionista pra majoritário, isso. ele tem a liberdade e, principalmente, ele tem o poder de negociação, desculpa, para que isso aconteça. Então, a gente precisa de pensar que há uma certa... como que eu vou falar isso? Há um certo descaso E aí dentro eu ia dessa falar política. desleixo, assim, largar a gente de lado, Brandon, né? Já que você entende esse negócio mais. O que acontece hoje em dia? O governo está até tentando fazer um pouco, mas colocar a mão ali na Petrobras, travar um preço de combustível, por exemplo, pode acabar gerando mais inflação no futuro. A gente está vendo uma briga entre o Ministério da Economia e o governo federal, vamos dizer ali, Bolsonaro e Paulo Guedes, em que o Bolsonaro quer fazer esse aumento de subsídios, quer colocar mais dinheiro na economia para diminuir o gasto para a gente, porque o nosso salário não subiu 50%, né, gente? Então, não conheço ninguém que o salário subiu 50%. Porque tudo sobe e tá todo mundo com o salário parado. Sim. Então, está até tendo essa conversa de colocar um subsídio, de aumentar, na verdade, diminuir os preços, de aumentar o dinheiro na economia, o que no final pode acabar gerando mais inflação também. Tem um projeto agora que foi aprovado na Câmara dos Deputados, está sendo tramitado essa semana pelo Senado, que é o teto do ICMS. Basicamente é o imposto sobre o consumo de mercadorias e serviços. Para que esse projeto está acontecendo? Para travar o ICMS de petróleo, de energia elétrica, de transporte público e alguns outros serviços básicos da economia em 17%. Né? Isso, no curto prazo, ajuda de uma forma em que o preço para de subir. Mas como a gente estava conversando ali fora, que a Adriana bem falou, as empresas tiveram que aumentar o custo dela nesse período para produzir mais. Né? Isso levou a um aumento dos preços de uma forma generalizada, gerando inflação. As empresas podem, depois desse teto do ICMS de 17%, não reduzirem o preço, mas manterem as margens para subsidiar aquele custo que elas tiveram no aumento da produção nesses últimos meses. Entendi. Então, pode ser uma medida interessante, mas que não vai ter tanto efeito no curto prazo. Isso pode desacelerar a inflação, não vai reduzir os preços. Entendi. Adriano, chegou uma outra pergunta aqui no chat. Tem um projeto de aumento das casas? Um projeto de aumento das casas de habitação? Não, a gente não tem um projeto de aumento do custo da habitação. Esse custo da habitação, na verdade, ele é um projeto alto. que vincula a dívida às sim. casas. Não, o que a gente teve aprovado a toque de caixa na última semana é um projeto de lei que o governo pode, os bancos podem tomar as residências da população para que quitem as dívidas habitacionais. Basicamente, isso para quem financiou. Para quem financiou. Isso, basicamente, é o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, que a gente viu as famílias indo morar em carros, né, as famílias completamente desalojadas, e que gerou toda aquela crise imobiliária. Então, isso está sendo tramitado rapidamente, sem que a população tenha ciência do que está acontecendo, é uma coisa muito grave, realmente. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento que a gente tem mais de 14 milhões de desempregados. A gente tem nós vamos ter que voltar de novo só para esse assunto, porque isso é muito sério. Isso é seríssimo. A gente está correndo o risco de ter uma crise ainda maior, né, de desassistência mesmo da nossa população, porque até então, até a década de 90, os bancos podiam pegar essas casas e penhorar essas casas. Ir para leilão. Eu conheço famílias que passaram por essa situação que foi de muito estresse na década de 80, mas a partir dos anos 90, a gente teve a seguridade de que aquele único imóvel utilizado para a moradia da família não poderia ser usado para quitar as dívidas de financiamento imobiliário. O que aconteceu agora, né? Agora o governo está novamente colocando esses imóveis, a possibilidade desses imóveis irem a leilão. Então, quando você vira para mim e me pergunta assim, a gente está vivendo aquilo que foi lá nos anos 80? Estamos, sim.
A cada dia mais a gente está vivendo aquilo que foi reflexo na década de 80. Para quem estava com saudade, a gente está de volta. Acho que ninguém tem saudade disso. Eu falo que eu não tenho saudade. Gente, nem vou te falar. Bom, qual que é a previsão, gente, para isso, né? Vai continuar subindo sem parar? Existe uma previsão, assim, de dar uma estancada nessa sangria desatada? A gente vem vendo nos 2 últimos meses, basicamente abril e maio fechado, e já há alguns meses também, o Banco Central fazendo aumento da taxa de juros básica, a Selic, para tentar controlar a inflação. E já em maio a gente pretende ver uma redução da aceleração da inflação, né? Não redução dos preços, como eu havia mencionado, e isso já mostra um pouquinho que a economia está caminhando para um lado certo. Hoje, por exemplo, pela manhã saiu o relatório Focus, que é um relatório do Banco Central que mede com as principais instituições financeiras do país qual é a previsão para a taxa de juros, para o dólar, para a inflação para aquele ano. Então, a previsão para a inflação desse ano, que está por volta de 12% no acumulado dos últimos 12 meses, é fechar o ano de 2022 com um acumulado de 8,89%. Então, a previsão é cair. A previsão é um pouco de queda. Isso vai acontecer rápido, isso vai acontecer de uma forma saudável, a gente ainda não sabe. Mas a previsão pelo mercado é que caia. Não uma redução dos preços, mas a redução da inflação em si. E, juntamente com isso, também a redução do crescimento do Brasil. Entendi. O PIB, que antes era previsto com um crescimento de 1,5% em 2022, caiu já para 1,20%. Né? A gente ficou aí por volta de um mês sem esse relatório Focus. Os servidores do Banco Central estavam em greve. Então, ele só voltou a ser divulgado hoje pela manhã, numa nota muito curta para a imprensa, somente para ter uma ideia de como está o cenário para os economistas se basearem. Para acalmarem os ânimos. Exatamente. Essa previsão, esse crescimento de 1,20 foi o que a gente teve até agora na economia brasileira. E aí, então, indica que a nossa economia não cresce mais até o final do ano. E sobre os alimentos, a previsão de inflação é de 13% sobre os alimentos. Então... Se me olha como a cara. Uma tristeza que me dá na alma, gente dona de casa, né, gente? Porque a gente vê que a gente vai no supermercado e vê o que a gente comprava com aquela quantidade de dinheiro que a gente não compra mais, né? Outro dia eu tô lembrando assim, quando eu comprei o meu primeiro carro, em 2009, eu trabalhei, comprei o meu carro, muito feliz da vida. Comprei um Ford Ka zero, fiquei toda feliz. E aí eu enchi o tanque do meu Ford Ka, eu não esqueço disso, com R$64. Hoje em dia eu vou abastecer o meu... Reserva, enche a reserva. Hoje em dia eu tenho um Fox, né, assim, e eu abasteço o meu carro com R$384. Eu abasteci antes de chegar aqui na TV hoje. Então, eu acho que a gente não está caminhando para um cenário muito tenebroso se as medidas certas não forem tomadas. E quando a gente está falando de medida certa, é valorizar a população brasileira, é agir de forma direta na população brasileira. Brenda falou uma coisa, né, importante, o governo federal, né, a instituição executiva do governo federal, que é o nosso presidente da República, ele está tentando colocar medidas para poder parar, estancar essa sangria. Mas aí você lembra que esse ano é ano eleitoral. E a maioria dessas medidas, elas são impossibilitadas de acontecerem porque nós estamos em ano eleitoral. E aí, a grande pergunta é, qual é a real política monetária, inflacionária, econômica, né, que esse governo tem para os próximos 4 anos? A gente vai viver uma eleição extremamente polarizada, né? A gente tem 2 candidatos muito fortes, que nem é o tema da nossa conversa hoje, mas que a gente precisa de estar atento, porque isso gera um cenário de insegurança, isso gera um cenário de instabilidade, isso gera a fuga de investimentos internacionais que começou lá em 2018. Essa fuga de investimentos internacionais, ela vem desde 2018 caminhando até atualmente. Então, a gente tem que estar muito atento nessa visão, não apenas para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo, né? E pelos próximos 6, 7 anos que vão caminhar a nossa economia. Claríssimo, gente, claríssimo. Aqui, olha, falar com vocês que eles precisam voltar de novo, entendeu? Então tem que marcar, porque o assunto é muito amplo, são muitas preocupações que a gente tem e a maioria que nos acompanha esse horário são as donas de casa e essa
essa preocupação que nós temos como dono de casa, né? Então, não falando que você não seja dono de casa, mas a economia doméstica é nós que mandamos, né? Exatamente. No final das contas, é a gente que está lá organizando, é a gente que tá lá organizando, planejando. fazendo feijão, separando arroz. Brenda também cozinha. Mas O eu povo faço já me bastante falou que compra. você também cozinha. Já sei também. Brenda podia vir cozinhar. Gosto bastante. Na verdade, eu acho que faço mais compras do que minha esposa. É mesmo? Sim. Tá vendo? Então, eu tô Olha, mais, gente, eu tá tô mais vendo? na linha de frente nesse quesito. Mirem-se nesse exemplo deste rapaz, que ali em casa não tem isso não, viu, gente? De qualquer maneira, nosso tempo já esgotou. Então, olha só, eu vou deixar aqui o Instagram dos dois, @Adriana Gontijo Consultoria, @Don.Mendes. Eu falei Don, você vê que é com N. @Don.Mendes. Isso, né, Brendo? Exatamente. Ô, gente, muito obrigada, né? Parar o tempo de vocês, vir aqui conversar com a gente para esclarecer essas coisas tão importantes. E eu deixo o convite aberto para voltar, porque tem muito assunto para a gente falar. Vai ser um prazer. Será um prazer, a gente gosta de falar. Que bom. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada, viu? Eu que Obrigada. agradeço, Boninho.